Lágrimas rolaram dos olhos de Baian. Ela abriu a boca, tentando falar, mas não conseguiu. Mesmo assim, olhando para Frei, que estava de pé. Quem estava? Em Mona, ela mentalmente disse que a esperança havia voltado. Baion estava no chão, com lágrimas rolando dos olhos. Enquanto ela pensava, olhou para cima. Ela pediu por Lucas Trauman. Ela notou que era graças à existência dele. Uma única lágrima desceu pelo rosto e ela desmaiou. Os últimos pensamentos de Bainian foram que ela se marcara em seus pensamentos. O personagem principal ficou de olhos fechados e inspirou enquanto a fumaça arrasava no fundo. Depois de muitas explosões, Rick aprovou o personagem principal e acenou para ele Blake, o fantasma do ex-demiurgo. Os principais personagens assistiu em silêncio enquanto o amigo se corrigia. Um vento forte o cercava. Estava escuro e nublado lá fora. Em seus pensamentos, o personagem principal anotou. Ele estava grato a este demigode por tudo e acrescentou: ele certamente cuidaria do resto. Deixe-o descansar em paz. O coração de Agnei, pesado como uma pedra, caiu ao... Esta concha arredondada estava inteiramente em chamas. Os olhos do Senhor alargaram-se, a boca abriu-se. Estava em choque total, com o conhecimento de que o demigode Agneus, o Todo-Poderoso, arqueou-se nas costas. As mãos dele estavam cerradas em punho. E ajoelhou-se, tremendo, por todo o corpo. Enquanto os demigods agora estão sombrios e abatidos. Maldok perguntou, com medo, ao seu senhor o que havia acontecido. A resposta subsequente do Supremo. Grandemente chocados, os outros dois demigods. Quem olhou para o Senhor, com horror, o Todo-Poderoso observou que o demigod acabara de ser destruída. O Ontan gritou e perguntou ao Senhor o que havia acontecido. Lágrimas abundantes rolaram do quebra-cabeça. Ele apertou os dentes e uma aura sinistra emanou de seu corpo. O Senhor observou que o demigode do fogo foi morto por nada mais, nada menos quem é exatamente uma pessoa, o personagem principal. O Ontan apertou os punhos. Ele se aproximou do Todo-Poderoso, quem já havia erguido as costas e estava sentado quase em pé. E o segundo semideus que estava por perto. Olhou em silêncio para os dois. O Onton observou que essas palavras de seu venerável senhor foram apenas bobagens. E gritou mais uma vez que era um massacre. E o senhor que falou estava em Silcata, em calma. Não foi? E acrescentou que iria correndo até lá, agora mesmo. O demigode, de repente, foi parado pelo Todo-Poderoso. E ele, por sua vez, se voltou para ele. O Todo-Poderoso observou que, se este Deus guerreiro entrar na batalha, agora mesmo ele perderá. Há um tante, dentro da compreensão, e como se fosse um apontamento, pergunte ao Todo-Poderoso sobre suas palavras. O Todo-Poderoso estava em chamas com um forte fluxo de espanto. Com raiva, ele parecia descontente. Nestes dois deuses, que nos dá que percebeu que, neste caso, ele iria com ele para o campo de batalha. E o Senhor acrescentou que, mesmo não indo juntos, eles não teriam chance de vencer. Mosdak olhou desagradado para o seu venerável senhor. Com olhos saltitantes,
junto a outro semideus. Ou, Demigod indagou nodded o Todo-Poderoso sobre suas palavras. E notou com sarcasmo que ele estava realmente brincando com eles agora. Notou-se por que o Senhor acreditava nisso, mesmo que os dois fossem ao campo de batalha. Eles não conseguiriam derrotar uma pessoa patética. O Todo-Poderoso, enfurecido, apertou as mãos, que se fecharam cada vez mais. Ele novamente apertou os dentes e tremeu de medo. O Todo-Poderoso observou que isso acontece de vez em quando, dezenas de milhares de anos. Os dois semideuses olharam surpresos para o seu senhor. O Todo-Poderoso continuou a falar que pessoas que alcançaram o poder das origens. Ele pausou por um instante. Nosdok perguntou o que significava o poder das origens. Aqui, um cenário com uma enorme árvore surgiu diante deles. E um belo pôr-do-sol apareceu no fundo. O Todo-Poderoso observou: Este árvore específica é a fonte de toda a natureza, que oferece infinitas possibilidades. As veias na mão do Senhor começaram a inchar de raiva. Ele apertou a palma na pedra. Uma quantidade crescente de aura emanou de seu corpo. O Todo-Poderoso observou que o personagem principal atual é quem é Frey Blake, fez uma breve pausa. Senhor. Ele começou a se levantar da pedra. Ele estava tão furioso que não se pode descrever com palavras. Era como se uma forte chama emanasse dele. Ele observou que só pode ter confiança na vitória se ele mesmo entra no campo de batalha contra o personagem principal. Ananta e olharam para o venerável senhor com respeito e horror. Nosdak sussurrou o apelido do senhor. E Ananta perguntou com interesse se ele realmente iria ao campo de batalha. Com um gesto de mão, ele lançou sua aura em um enorme fluxo de cor vermelha, o qual foi direto para as tábuas de pedra. Enquanto os dois semideuses estavam com ele, olharam surpresos por tudo. Perante seus olhos, abriu-se um enorme portal, o que lhes mostrou o que estava acontecendo com outro demigode, o Senhor do Fogo, Agni. Todos olharam para o portal, que assumia a forma de um olho vermelho aberto. O Todo-Poderoso observou que pensava assim. E acrescentou: isso era a única maneira de derrotar o Demogogo. Ele pausou por um instante. Uma visão do derretimento mais brutal de seu aliado recente. A porta se abriu diante deles. O Senhor observou, convocando dois semideuses. Agni e Nosdok, ele os chamou de irmãos e perguntou se eles o fortaleceriam. O Todo-Poderoso olhou diretamente para os dois demigods, com um rosto aterrorizante. Nosdok e Ananta olharam para o venerável senhor. Em silêncio, o protagonista cobriu Banyan cuidadosamente com sua capa. De repente, uma grande porta própria roxa se abriu atrás dele, de onde veio o som de uma espécie de teletransporte. Dois indivíduos surgiram do portal, sobretudo o Senhor Dragão Drow e o Apóstolo do Senhor, por meio de sua visão periférica. O personagem principal olhou para os dois. A garota olhou para Frey em silêncio. Ela notou que ele parecia totalmente diferente do que a antes. Garota ajoelhou e pegou o coração de Deus. Ela pegou
delicadamente com a mão. O apóstolo do Senhor continuou a observar. Ainda não conseguia acreditar que o personagem principal era realmente capaz de destruir Agnes Fry totalmente. Blake olhou para a garota em silêncio. De repente, ele começou a desviar o olhar do senhor apóstolo ao senhor dragão. Nessa hora, a garota ergueu o coração do senhor das chamas. O personagem principal observou que a união deles foi inesperada, que ele estava sem palavras. E o que precisou acontecer para que eles aparecessem diante dele? Treu fixou o personagem principal com um olhar sereno. E então quem estava inconsciente a garota no chão? Ele observou que ela aparentemente é uma dragão por natureza. Frey virou o olhar para Banyan. Quem estava inconsciente e com a boca aberta? O personagem principal observou Banyan, que é apenas metade dragão. O senhor dragão não tirou os seus a olhar para a garota de cabelo verde. E o apóstolo do Senhor começou a se aproximar dele. Tudo isso aconteceu às costas do personagem principal. Quem olhava para o Banyan deitado, Prowl observou que realmente se sentia culpado, que ela havia perdido totalmente suas habilidades de coração de dragão. O personagem principal começou a resistir às próximas palavras. Com um pouco de desgosto, o senhor do dragão observou que, no momento, apenas a vida dessa garota seria salva. Ela perderia os poderes do dragão para sempre. O personagem principal observou que isso não importa, mas o único importante é que Banyan ficou vivo. Frey colocou a palma da mão na bochecha da garota. Quem mal respirava. O personagem principal repetiu em voz baixa as palavras. Disse que Banyan estava vivo. Ele também observou que ele poderia mostrar-lhe o mundo, criado pelo personagem principal, e acrescentou que isso era o suficiente para ele. De repente, em um piscar de olhos, o apóstolo do Senhor começou a correr em direção ao personagem principal. Ela notou que acreditava que o personagem principal gostaria de perguntar muito a ela. Neste ponto, a garota ajoelhou-se perto de Frey Blake. Ela olhou para o coração de Agnei. O personagem principal olhou na sua direção com interesse. O apóstolo do Senhor notou que ela viria em breve. Nesse momento, a garota observou atentamente o brilho. Uma bola em sua palma, que emanava uma aura ardente. Ela observou que não é assustador, caso Blake tome uma decisão sobre ela. Quando isso acontece, o personagem principal olhou silenciosamente para ela. Em um instante, frase arrancada da mão do apóstolo Lorda. Uma nuvem esférica de energia do Senhor do Fogo. Agnia. A garota fechou os olhos com um sorriso no rosto. Ela observou que hoje ela veio apenas para acompanhar alguém até o personagem principal. Atrás de um portal roxo, já conhecido por ele, se abriu. E o apóstolo do Senhor o observava. Ela notou, sorrindo. Ela ansiava pelo encontro. O personagem principal o mais rápido possível. E acrescentou, ela tinha certeza de que se encontrariam em breve. A garota sorriu silenciosamente e olhou para o personagem principal. E Frey Blake, por sua vez, olhou para ela atentamente. Ele também ficou em silêncio. O portal começou a fechar em um piscar de olhos.
enquanto o personagem principal observava para as partículas residuais de energia mágica, e o Senhor Dragão o olhou. Crow não sentiu emoção por esses eventos. Ele observou que a garota era incrível. Era difícil encontrá-lo. E perguntou, acrescentando: este apóstolo do Senhor era realmente a namorada do protagonista. Frey se afastou do Lord Dragão. Ele ficou de costas para ele, o personagem principal, com um ar ameaçador. Ele notou que ela não era sua namorada. O Senhor Dragão olhou para Frey, enquanto pegava Vanian, quem mal respirava. Drow observou com interesse que os dois pareciam estar em um relação bastante complicada. O personagem principal olhou para o Lord Dragão. Sob as sobrancelhas dele, ele segurou Binion firmemente nos braços. Frey Blake perguntou o que aconteceu com Drow. Ele começou a mudar de assunto e continuou a afirmar que tinha certeza. Antes disso, o Lord Dragão disse que ele enfrentaria os semideuses. Quem começava a chegar com o segundo grupo? E o esclarecedor perguntou: isso não é, Senhor Dragão. Droll olhou para o chefe Frey Blake com uma expressão de calma. O Senhor Dragão pediu desculpas por enganá-lo. E observou que era uma ordem de Íris. Drow começou a se aproximar lentamente do personagem principal. O Senhor continuou a observar. A identidade dele não era realmente um segredo. Lady porque ela sabia quem ele realmente era. Drow também observou que ela até sabia o que ele faria no futuro. O Lord Dragão levantou levemente uma sobrancelha, enquanto olhava fixamente para Frey Blake. O irmão ainda parecia a ele que não era um dragão. O senhor, o personagem principal, riu-se das palavras. Ele olhou diretamente nos seus olhos. Com a visão periférica, Frey notou que realmente não acreditava nas palavras de Íris. E acrescentou que ela era, afinal, um apóstolo do Senhor Banyan. Estava dormindo tranquilamente nos braços do protagonista. O Lord Dragão franziu o senho para o protagonista. Ele perguntou, então, o que achava de Frey Blake? E perguntou se acreditava em Íris ou não. Os dois rapazes se olharam em silêncio. Com as próximas palavras, o personagem principal ficou chocada com o que Drow disse. Os olhos do Senhor Dragão estreitaram-se. Observou que queria corrigir algo. E Íris não era realmente a apóstola do Senhor. O personagem principal perguntou, atônito. O olhar de Drow estava cheio de confiança. Ficou claro que ele não estava mentindo. Frey Blake virou. Segurando Banyan nos braços, enfrentou Drow. Ele estava confuso, notou o personagem principal. Apesar de querer perguntar muito a ele, mas agora, sua principal ação deve tratar a condição de saúde de Banyan. O personagem principal, em um instante, resultou ser uma luz azul e usou teletransporte em algum lugar. Enquanto o Lord Dragão Drow observava em silêncio, finalmente, o personagem principal gritou para que ele o seguisse. Agora mesmo à nossa frente. A aparência da capital foi revelada, onde muitos de seus habitantes já estavam dormindo em suas camas. Alguns deles continuavam alegres. Próximo às casas, guardiões encontraram pessoas meio adormecidas
perto de uma estátua de pedra. Muitos patrulhavam a área caminhando, enquanto os outros 2 sentavam em caixas. Um deles sentado em uma caixa de madeira. Eles se entreolharam, ele esticou o braço e de repente o sol brilhou insatisfeito e até se intensamente. expressou Ele pouco esticou o braço obscenamente. E de repente, enquanto o outro já chamava a senhora Bainian. Como num sonho, Isabel cuidou do braço ferido de Nora, que havia sido perdido na luta. A guerreira Nora apertou a mão dela firmemente. Ela tremeu, repetindo a mesma palavra em sua mente. Isso denotava sua insatisfação. O personagem principal, junto com Bainian nos braços e o Senhor do Dragão, mudou-se para a cidade, para a residência. Em um piscar de olhos, eles se opuseram diretamente. Nora e Isabela, a guerreira. De repente, ela saltou do assento e correu em direção ao personagem principal. Junto com a aterrorizada Isabela, Nora gritou o nome do mestre Banion, enquanto ela segurava o ombro pela falta de braço. O personagem principal observou calmamente. As meninas podem ficar calmas porque o seu mestre, Banion, o Senhor, está, e acrescentou respirando, que Isabel deveria cuidar de Bayan. As noites também ficaram alarmados ao verem o mestre. Mas era óbvio que eles já estavam felizes por Bayan estar vivo. Um dos cavaleiros gritou, perguntando se ela estava viva, e outro notou isso. Só um verme pensaria assim. E acrescentou que os cavaleiros não se envolvessem em bobagens. E levaram o mestre Bane para a enfermaria. A guerreira olhou para o personagem principal. Ela falou com falta de ar e medo. Nora perguntou, virando-se para o frade. O que aconteceu com o Senhor do Fogo, Agni? Consequência da batalha. O personagem principal retirou o coração de Agni. Eles tentaram atirar e ergueram acima da cabeça. Todos os aldeões ficaram atônitos com o que viram, tão intensamente que eles seguraram a respiração por um instante. Como a própria Nora, um cavaleiro observou, perguntando o que realmente era e ficando em silêncio. Frey olhou severamente para todos. O personagem principal disse friamente que isso era o cristal de Agnes, é o seu coração. Um dos cavaleiros começou a tremer. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Ele primeiro olhou para o cristal. Então, no personagem principal, Frey, Blake, observaram que a batalha destruiu Agnes para sempre, completamente. E ele nunca mais voltaria à vida. O guardião gritou, tropeçando nas palavras. Ele estendeu a carta. Nora olhou para o coração de Agnes com a boca aberta. Seus olhos estavam estreitíssimos. O personagem principal continuou afirmando que a seda agora está totalmente livre da dominação. Os aldeões ergueram os punhos contra os democratas e gritaram triunfantemente de alegria. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Todos os moradores. A população da capital começou a erguer as mãos que estavam cerrados em punho. E o personagem principal ergueu a mão da mesma forma. Todos se regozijaram com o evento, muito assim, a guerra silvestre em que todos já haviam se rendido. Acabou, finalmente, com a vitória que todos esperavam. Ela também deixou um momento de calma e um harbinger de mais uma escuridão. O personagem principal olhou para todos os moradores presentes, enquanto
A guerreira maga Nora o observava. Frey notou que, por algum motivo desconhecido, Ivan e Snow não estavam visíveis entre os outros. Nora pegou sua mão e desviou o olhar, enquanto o personagem principal a observava com interesse. Ela notou que o pequeno Ivan, de repente, ele mudou de expressão. Ele mesmo foi para algum lugar. O mago guerreiro acrescentou que ele provavelmente fez isso, porque ele se culpa pelo que aconteceu recentemente. Com a perda da mão direita de Nora, a garota observou que Ivan é um idiota. A respeito disso, o personagem principal olhou para a montanha com preocupação. Ele perguntou se a mão da guerreira estava bem. Nora sorriu e desviou o olhar. A garota observou que, no momento, não há problemas e acrescentou que ela deveria ser grata, apenas pelo fato de ela estar viva. O personagem principal ficou surpreso ao ouvir palavras da guerreira maga. A garota observou que tudo estava bem. Está tudo bem com Ivan agora. E acrescentou que agora é melhor que o personagem principal vá visitar o apóstolo Rick. Snow ficou em silêncio, de máscara, olhando pela janela. O olhar dela estava completamente devastado. De repente, o personagem principal entrou inesperadamente no quarto dela. Ele ficou atrás dela. Apóstolo Rick sentou-se silenciosamente na cama e olhou para a paisagem pela janela. Ela pediu ao personagem principal que saísse do quarto agora mesmo. A garota disse que quer ficar sozinha agora. Imediatamente, Frey Blake senta-se diretamente na janela. Diante do apóstolo Snow, a garota de creme olhou para o personagem principal. Frey notou que realmente se sentia muito arrependido. E acrescentou que ele mesmo, na verdade, não queria dizer isso. Ele parou. O personagem principal olhou para Snow com cuidado. O olhar dele era frio. Frey Blake notou que o Senhor do Fogo, Agnes, foi destruída para sempre. A garota ficou em silêncio na cama e olhou para o personagem principal, enquanto se acomodava em uma posição mais confortável. Snow notou com desapontamento que, no final, a garota pausou por um instante e continuou dizendo que não poderia ajudar em nada. A partir das próximas palavras, a neve pareceu engolir sua língua. Ela ficou atônita. O personagem principal disse essas palavras. Simplesmente seus olhos estreitaram. Frey observou que ela estava absolutamente certa em suas palavras. Frey Blake sorriu suavemente para o apóstolo Rick. A neve tremeu silenciosamente. As palavras seguintes que foram ditas. Com a personagem principal, ela abaixou a cabeça. Frey Blake notou que ela havia perdido algo mais. E não só isso, ela não conseguia fazer nada. E acrescentou que, a essa taxa, ela nem sequer poderia ajudar nas outras batalhas. O que estava à frente deles. O personagem principal continuou a observar que, se fosse mais preciso em sua afirmação. Agora, ela parecia não estar aqui, mas em outro lugar, e acrescentou, com que ela não poderia ser considerada uma força. O apóstolo Rick gritou de desagrado. Um rastro de suor descia pelo rosto dela. O personagem principal realmente havia chegado ao quarto dela. Apenas sentar e insultá-la. Frey, com total calma, perguntou à garota se era exatamente isso. E esclareceu para si mesmo.
Dizendo então o que, Frei olhou fixamente nos olhos da garota, com um olhar totalmente indiferente. Ele observou que eles só Porque podem lutam ajudar alguém. e acrescentou que O apenas por ataque- verem chance de sucesso. Ele olhou, questionando para a neve. A garota parecia insatisfeita. E penetrantemente direto nos olhos do personagem principal. Ela Isso é observou totalmente diferente do que ele diz. E acrescentou que essa guerra não é uma simples batalha. Na verdade, uma memória surgiu diante dela. Muitos soldados com ferimentos graves estavam em um hospital enquanto outros cuidavam deles. O apóstolo Rick observou que eles só estão lutando mesmo sem chances de sucesso. Eles terão que lutar por suas vidas. E acrescentou que tudo é porque estão vivos agora. Querem continuar vivendo. Snow continuou a dizer que eles também fazem isso, porque precisam mostrar que estão vivos. Ela pausou por um instante. Então ela continuou dizendo: eles lutam até o último suspiro. E mesmo quando compreendem que acabará, o fato de todos morrerem como um cão. O personagem principal olhou reprovatoriamente para a neve. Ele observou que a batalha deles foi assim. Desde o início, Frei Blake segurou a empunhadura da espada e apertou a palma. Ele observou que o que importa é se ela tem esse desejo ou não. Apóstolo Rick. Snow olhou surpreso para o personagem principal. Quem estava com uma espada na mão? A garota perguntou o que ele tinha na mão. O personagem principal aproximou a espada do Snow. A luz brilhante da lua vinha pela janela. Frei Blake observou que essa espada era confiável, itens de seu amigo falecido, e acrescentou que ele daria, felizmente, a apóstolo Rick. A garota pegou a espada surpresa. Então, ela começou a examiná-lo com detalhes. Snow observou que essa espada não era de um cavaleiro para a batalha, e acrescentou que a ela pareceu a arma não era adequada para ela. De jeito o nenhum. Personagem principal virou as costas para o apóstolo Rick. Frei observou Blake a forma desta que- arma é completamente irrelevante. E acrescentou que é realmente uma grande espada, que crescerá com seu dono. Os personagens principais pararam em um lugar e continuou a falar enquanto o apóstolo Rick. Snow continuou examinando a arma em sua mão. E, ao mesmo tempo, olhou para o personagem principal. Frei Blake mencionou ter derrotado Agni, graças à força de Rick. E acrescentou que ele era não só um bom amigo, mas também um excelente mentor. O melhor mentor. A neve parecia olhar reprovatoriamente para Frei Blake, enquanto uma bela luz da lua caía em seu rosto. O personagem principal observou que ela é única, além da pessoa escolhida pessoalmente por tal. Rick é seu próprio apóstolo, e acrescentou, dizendo o nome dela, Snow Frederick. O personagem principal olhou para o apóstolo Rick Snow, com visão periférica, enquanto olhava para ele. Frei observou que estava agindo junto com ela. Nunca duvidou da escolha do desdemônio Rick. A garota sorriu para o apóstolo Rick. Snow perguntou, questionando, que ele realmente estava dizendo que ela Deve mesma decidir se desaparece ou se fortalece.
e acrescentou que era uma cópia exata de Rick, até pelo jeito de falar dele. Houve silêncio na sala, entre o personagem principal e Snow. O apóstolo Rick olhou em silêncio para a arma. Ela decidiu inspecionar a arma com mais cuidado. Ela notou, surpresa, e pedindo ao personagem principal para parar, que essa era a espada que ela estava segurando agora. A garota pausou por um instante. De repente, com a próxima palavra do personagem principal, Frey. Os olhos da garota estreitaram. Frey Blake notou que a espada era de Deuside. Apareceu a imagem de um mestre de espadas diante deles, segurando a espada nas mãos, com calma. Frey observou que essa espada, ele pausou por um instante, que essa espada era do mestre espadachim Rashid. O personagem principal entregou à garota o coração do Senhor do Fogo, Agnia, enquanto a Neve ficava surpresa. Frey Blake observou que a garota deveria aceitar. E pegue este cristal. Na mão de Frey, um fragmento do cristal do coração de Agnes. Ele observou que essa metade era de Agnes. E acrescentou que, se ela o tornasse seu oposto, aceitar o seu poder, e observou que isso aumentaria muito seu poder. O apóstolo Rick aceitou calmamente o presente. E examinou cuidadosamente o cristal de Agnes. O personagem principal, com um sorriso, observou que claro que ela poderia aprender esse poder. Ele acrescentou, ela precisaria subjugar o poder do cristal para si mesma. A garota tirou a máscara com um sorriso e soltou uma risada leve. Apóstolo Rick Snow colocou a máscara na cama. Que o personagem principal ele havia se fortalecido um pouco em relação ao seu eu anterior e acrescentou, questionando o medo. Ele realmente parou de ver o que estava acontecendo perante seus olhos com um movimento rápido de sua mão. Snow tirou a espada da bainha. Tudo foi iluminado por uma luz roxa. O apóstolo Rick ficou de pé no chão. Ela segurava uma espada com uma mão e um estojo com a outra. A sala inteira foi iluminada com a luz roxa da espada. Zora, a garota. Ela colocou a nova espada ao lado. Apóstolo Rick declarou orgulhosamente ser a Neve, livre para desistir, e acrescentou ser a rainha de todos os elfos. Apóstolo Rick olhou de canto de olho ao personagem principal, sorrindo. Ela ficou em silêncio. Frey Blake ficou surpreso com as palavras dela. Seus olhos estreitaram, vendo a paisagem de uma cachoeira sob o céu estrelado, apareceu diante de nós. Snow notou que era por isso que ele veio, deixando tudo o resto para trás. Ivan ficou sob a forte pressão da água. E meditando, Ivan mergulhou profundamente em seus pensamentos. Uma imagem surgiu em sua mente. O braço de Nora foi arrancado. Tentei me manter firme, mas ele estava muito irritado em seus pensamentos. Ele amaldiçoou a sua impotência naquele instante. De repente, inesperadamente, a neve começou a se aproximar de Ivan, caminhando na água apenas com uma toalha. Ela observou que a água aqui, ela é bem quente. Ivan gritou, quase com lágrimas nos olhos. Ele estava muito envergonhado. Enquanto o apóstolo Rick o observava com interesse e por mal entendido, Ivan gritou, tremendo ao dizer Neve
e fazendo uma pausa constrangedora. Ele perguntou o que ela estava fazendo. A garota respondeu surpresa. Eles não concordaram em lavar com água fria? Depois da luta, Hyman gritou algo para Snow com desagrado. Ele se afastou mais da cachoeira, para que ela pudesse ouvir